Olá, eu sou Denilson Matos e bem-vindo ao Evangelho do Reino. Antes de falarmos da boa notícia de hoje, eu gostaria de pedir que você se inscreva no nosso canal no YouTube, que você ative o sininho para que você possa receber uma informação todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo em nosso canal. Peço também que você compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas possíveis, para que a palavra de Deus alcance essas pessoas e suas vidas sejam edificadas pela palavra de Deus. Bem, a boa notícia de hoje se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 1, que diz assim: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros com prazer. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Jesus conta essa parábola num contexto de conflito com os fariseus e com os escribas, que estavam murmurando, questionando o porquê que Jesus se assentava à mesa e comia com eles. Pessoas consideradas indignas, impuras, que não eram dignas do reino de Deus ou da presença de Deus, essas pessoas se assentavam com Jesus, o suposto Messias, o suposto Cristo. Então isso causava muito conflito e muitas discussões entre Jesus e a religiosidade do seu tempo. Para defender-se acerca dessa murmuração e também para fazer uma apologia sobre a sua postura diante do reino de Deus e diante da mensagem da salvação de Deus, Jesus conta a parábola da ovelha perdida. E ele começa dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas? Jesus fala da quantidade de ovelhas desse homem, de 100 ovelhas, que não era uma quantidade relativamente grande, tá? Era uma quantidade mediana. Entre os beduínos, isso poderia variar entre 20 e 200 cabeças de gado miúdo. No caso aqui, esse homem não era rico e ele mesmo tinha que cuidar das suas ovelhas, porque ele não tinha recurso suficiente para pagar alguém para cuidar das ovelhas. No momento da contagem das ovelhas, no fim da tarde, porque esse era o costume no Antigo Oriente Médio, contar as ovelhas no período da tarde, ele percebe que uma ovelha se transmalhou, que uma ovelha se perdeu. Então diz o texto que ele deixa as 99 no deserto e vai atrás da perdida. Aqui é importante ressaltar que essa declaração de Jesus, deixar as 99 no deserto, não é deixá-las no meio do deserto. Geralmente, os pastores, eles pastoreavam em conjunto, ou pelo menos com outro companheiro pastor. Então aqui há duas possibilidades, pelo menos: que esse pastor tenha deixado o seu rebanho com um companheiro que apacentava juntamente com ele, ou, como era costume também, o pastor levar essas ovelhas a uma caverna, deixá-las abrigadas, até que ele possa encontrar a outra ovelha e também resgatar as demais. Tá? Então esse era um costume. Isso não quer dizer que esse pastor deixou as 99, que elas não eram importantes. Sim, todas são importantes. Ele guarda as 99, ele protege as 99 e vai em busca da ovelha perdida, que está desprotegida. No caso aqui, como eu disse, Jesus fala de um pastor que contou as ovelhas no fim da tarde. E nós sabemos que no deserto a noite é muito perigosa. Nós temos o perigo das feras, dos animais selvagens, sem contar o perigo do frio,
Porque se no deserto durante o dia faz um calor escaldante, durante a noite o frio também é absurdo. Contudo, o que Jesus quer mostrar é que esse pastor não mede esforços para buscar a ovelha perdida. Ele não está preocupado com os perigos da noite, com os perigos do frio ou com as feras e animais ferozes que ele pode encontrar. O seu único alvo, seu único objetivo é encontrar a ovelha perdida, é encontrar a ovelha que se transmalhou. Essa insistência, diz Jesus, não acontece por meia hora, por 2 horas. O pastor não busca a ovelha por 3 horas. Diz o texto que ele busca a ovelha até encontrá-la. E quando ele a acha, ele coloca em seus ombros com prazer. Porque Jesus sabe que quando a ovelha se perde do rebanho, ela fica cansada, ela fica machucada, impossibilitada de caminhar, ela fica prostrada por causa dos ferimentos e do sofrimento. Mas Jesus, por amar tanto a ovelha, mas o pastor, por amar tanto a sua ovelha, coloca com prazer em seu colo e a leva de volta para o rebanho, para o seu lugar de origem. E quando ele traz de volta, aí é o destaque da parábola, o destaque da alegria, da felicidade. Deus tem prazer em resgatar aqueles que estão perdidos. Esse é o prazer de Deus. Prazer esse que ele convida os seus amigos, os seus companheiros para se alegrar com ele. Assim é Deus. Ele quer a salvação dos perdidos, pois eles lhe pertencem. O seu errar lhe causou pena e alegra-se pela sua volta para casa. Trata-se do que nós podemos chamar da alegria soteriológica de Deus. É dela que Jesus está falando, da simples alegria de perdoar. É isso que Jesus quer defender, essa é a apologia que Jesus faz do Evangelho. Porque Deus é assim, de misericórdia tão incompreensível, a tal ponto que a alegria de perdoar é sua maior alegria. Por isso Jesus diz, o meu encargo de redentor é arrancar das presas do inimigo as ovelhas perdidas e trazê-las de volta para casa. Mas não só isso, é também arrancar dos lábios de Deus um grande sorriso de alegria pelos pecadores que se arrependem. Amém.